Será que grávida pode se exercitar na gestação ou será que ela precisa ficar de repouso? Bom, tem gente que acha que não dá pra fazer nada na gestação e precisa ficar paradinha pra ter certeza que vai ficar tudo certo com ela e com o bebê. E tem gente que pensa que não, é vida normal, então a gente pode fazer tudo que a gente fazia antes da gestação. E aí, o que será que é o certo? Antes de falar sobre tudo isso, deixa eu me apresentar, se você não me conhece ainda, eu sou a Júlia Visentainer, mais conhecida como Ju do Manual da Grávida, e eu já ajudei milhares de mamães a passar pelo processo de gestar, de parir e de passar pelo puerpério, e hoje eu tô aqui para te ajudar também neste vídeo e em vários outros que a gente produz aqui no canal. Então, se você tem interesse em ter uma melhor gestação ou se preparar para o parto, saber como lidar com essa fase, esse turbilhão de emoções da maternidade, já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Ativa o sininho também para que você seja sempre notificada quando sair vídeo novo. E se você já tá gostando até aqui, já curte esse vídeo. E agora sim, como fisioterapeuta pélvica especializada em gestação, agora eu vou te contar se é seguro realizar exercício físico na gestação, quando que é indicado ou não de realizar e quais os cuidados que a gente precisa ter. Então vamos lá. A primeira coisa, que é óbvia, mas precisa ser dito. Gravidez não é doença, então sim, na maioria dos casos, o exercício não só é indicado, como é recomendado. Então ele é permitido e é importante e interessante que você faça. Mas para que isso seja feito da forma correta, a gente precisa se atentar a 3 situações. Primeiro, se é uma gestação sem complicações. Segundo, qual é o tipo de exercício que a gente vai fazer. E terceiro, qual é a intensidade desse exercício. Ou seja, o problema não é fazer exercício, mas sim não fazer exercício do jeito certo. A primeira coisa que a gente precisa começar a pensar é quais são os benefícios do exercício. Então, tá, Ju, já que a gente pode fazer exercício na gestação, por que que eu realmente preciso sair do meu sofá que está confortável para praticar algum tipo de exercício, de atividade física? O primeiro motivo, e um dos mais importantes, na minha opinião, é porque ele é capaz de prevenir e controlar o desenvolvimento de algumas complicações na gestação. Com certeza você já ouviu falar em diabetes gestacional, você talvez até tenha diabetes, mas caso você não tenha, saiba que se exercitar ajuda a prevenir a diabetes. Então ele ajuda a melhorar toda a questão fisiológica de resistência à insulina e faz com que, caso você não tenha diabetes gestacional, você possa nem vir a desenvolver. E caso você tenha, você também tem muita indicação para praticar, porque ela ajuda no controle. Então, muitas mamães que possuem a diabetes, mas que não precisam de medicação no momento, mas estão com medo de precisar no final da gestação, saiba que se você controlar bem sua alimentação e também praticar atividade física, pode ser que você nem precise de medicação. Outro fator bem importante também é a questão do controle de peso, que tem tudo a ver, né, para pacientes que possuem diabetes gestacional, mas você que tá aí também, com certeza tá interessado em ganhar o menor peso possível na gestação, para que lá no pós-parto também isso não se torne uma bola de neve. Então, claro, você não pode fazer dieta na gestação, você não pode fazer um treino louco visando perda de peso, mas controle do ganho de peso é super indicado que você faça no momento da gestação. E sobre outras complicações bem importantes que o exercício ajuda a prevenir é a questão da hipertensão gestacional, ou seja, da pressão alta na gestação, e da pré-eclâmpsia, que é uma das piores complicações que podem acontecer e trazer riscos para a mãe, para o bebê, de repente até um parto prematuro. Então, ninguém quer isso para a gestação. E se a gente sabe que tem algo fácil, relativamente fácil e tranquilo, que é só a gente se motivar um pouquinho para fazer, não tem por que evitar. Então, para prevenir diabetes gestacional, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, exercício faz muito bem. Além disso, o exercício também ajuda em muitas queixas que a gente vai desenvolvendo ao longo da gestação, como, por exemplo, o inchaço. Ou a circulação de sangue na gestação, ela fica muito aumentada, então por si só isso já favorece o inchaço. Se você mora em alguma região do país que é quente ou tá passando por essa fase no verão, se torna ainda pior, fica muito difícil. Muitas mamães têm inchaço não só nos pés, mas no corpo inteiro, às vezes aquele inchaço duro, que o pé fica realmente um pãozinho, a gente aperta o dedo, afunda assim. E exercício é um dos grandes aliados, existem outros também. Se você tá sofrendo com inchaço e quer que eu faça um vídeo só para isso, com o que você realmente pode fazer para aliviar esses sintomas, comenta aqui embaixo. Mas
Pensando de modo geral, o exercício físico ele ajuda bastante a controlar esse sintoma, assim como a questão das dores. Muita mamãe tem a famosa dor na lombar, dor no ciático, às vezes dor nas costelas, dor nas pernas, cansaço nas pernas, enfim, uma série de queixas. E exercício físico ajuda muito em todos eles quando feitos da forma certa. Além disso, grávida costuma sentir insônia e o exercício físico ajuda a melhorar a qualidade de sono, né? Assim como também aliviar essa ansiedade que você está sentindo, porque a sua vida vai simplesmente mudar de uma hora para outra, né? Já muda na gestação, no nascimento nem se fala. Então ajuda também a gente a produzir hormônios de bem-estar e lidar com tudo isso que está acontecendo. E para aquelas mamães, se você aí quer o parto normal, o exercício também é fundamental, ele ajuda bastante a preparar o corpo. E antes de eu te contar que tipo de exercício é seguro na gestação, eu já preciso te esclarecer de uma vez por todas que exercício não faz mal pro bebê. Tem gente que tem medo de se movimentar e acabar machucando o bebê. E não, o exercício não afeta o bebê dessa forma, o bebê tá envolto em muito líquido, ele tá numa grande piscina aí dentro da sua barriga. Então, ele vai receber, na verdade, os benefícios através dos hormônios, do sangue que você vai estar mandando para ele, mas a questão de atividade física impactar diretamente no bebê, isso não existe, pode ficar tranquila. Sobre a segurança dos exercícios, claro que isso também vai depender de algumas especificidades de cada mamãe, né, de cada histórico, mas de modo geral, o que a gente precisa cuidar, que tipos de exercício não são ideais de a gente realizar. Primeiro, e eu sou a hater total, nesse caso, exercícios de impacto. Por que exercícios de impacto não são ideais para a gente realizar na gestação? Exercício de impacto só para tu meio que se atentar, caso tu não tenha pensado ainda, meu Deus, Ju, do que você está falando? O que é exercício de impacto? É jump, é corrida, também pode ser considerado um exercício de impacto, se é corrida numa intensidade muito grande, ou crossfit, quando a gente pensa naqueles exercícios de pula da caixa, pula na caixa, enfim, qualquer exercício que tenha impacto, que você pule no chão, eu te contraindico. Primeiramente, porque exercícios de impacto, eles costumam sobrecarregar muito as nossas articulações. Na gestação, a gente tem um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio, ele é ótimo para relaxar o nosso corpo, para abrir as estruturas da nossa pelve para o parto. Ele já começa a ser produzido lá no começo da gestação. Mas, pensando em exercício físico, ele deixa a gente num estado de alerta, porque ele acaba afrouxando todas as nossas articulações. Então, o punho fica mais sensível, cotovelo, joelhos, quadril, tornozelo, tudo. E se a gente acaba gerando muito impacto, pode ser que essa articulação não tenha capacidade de manter bem estável durante o movimento e a gente acabe favorecendo lesões, machucados, que a gente não quer. Segundo motivo da questão do impacto, e muito importante, é a questão do assoalho pélvico. Então, se a gente fica ali com muito impacto, já não acho muito legal fora da gestação, mas com preparo tranquilo, mas na gestação nem com preparo indicado, porque o assoalho pélvico ele já vai estar bem sobrecarregado com o neném crescendo ali em cima. O assoalho pélvico é bem a parte ali de baixo, de dentro do nosso canal vaginal. Então o bebê cresce ali em cima e isso já é uma sobrecarga bem grande. Se a gente ainda gera impacto, a gente vai gerar mais peso, mais força nessa estrutura e vai favorecer os escapes de xixi. Às vezes vai ocasionar uma tensão excessiva para dar conta de todo esse esforço e vai acabar tendo dor na relação ou até mesmo vai deixar essa musculatura mais despreparada e não adequadamente pronta para um parto vaginal. Outros fatores que também são bem interessantes a gente tomar cuidado são esportes de muito contato. Hoje em dia, felizmente, as mamães tendem a estar, as mulheres no geral, né, cada vez mais fitness. Então, às vezes, você já pratica beach tênis, pratica vôlei, pratica futebol, algum esporte, assim, de maior contato antes mesmo da gestação. Mas aí você engravida e óbvio que você não quer parar. E tá tudo bem, mas a gente precisa cuidar muito para que a gente não tenha um contato muito brusco que pode acabar sendo direcionado nessa região abdominal e também cuidar com, tanto nesses esportes assim mais coletivos de impacto, quanto esportes individuais também, a questão do risco de quedas. Então, assim, de repente leva numa frequência menor, numa intensidade melhor. Quando a gente fala em nível de competição, né, às vezes, eu jogo beach tênis, eu jogo torneios. Não é ideal, porque você vai ter que levar isso numa intensidade muito grande e vai ser difícil de você adaptar, e você precisa adaptar esses exercícios durante o período gestacional. Então, o ideal é a gente deixar isso
pro pós, tá? Mas quando a gente fala também de exercícios individuais, como por exemplo, a bike, a bicicleta é um exercício legal, é um exercício bem completo que trabalha a mobilidade principalmente de membros inferiores, também trabalha a capacidade cardiorrespiratória, aeróbica, mas quando a gente pensa em andar de bicicleta numa rodovia, enfim, a gente acaba tendo um risco um pouquinho maior de quedas, de cair, e isso não é legal, porque Deus me livre de acontecer, de você cair aí durante a gestação. Isso pode acabar machucando você e também afetando no seu bebezinho lá dentro. Então a gente tem que cuidar com relação a isso. E sobre o banco da bike especificamente, tem alguns bancos que são mais finos e mais duros e eles acabam tensionando, deixando a região ali de assoalho pélvico dolorida e tensa. Então isso pode não ser legal, pensando em não ter desconfortos na gestação, né? E pensando também em parto normal. Então, com relação a essas modalidades, assim, o ideal é a gente tomar um pouco de cuidado. Outro fator que é muito importante, cautela, são treinos exaustivos. Então, como eu já falei um pouquinho ali do CrossFit na questão do impacto, tanto o CrossFit quanto o funcional, eles são treinos que normalmente exigem, né, te levam à exaustão, querem ocupar o máximo de intensidade, de capacidade do teu corpo. E agora não é o momento disso. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre os cuidados que a gente tem que ter quando faz exercício, mas se tratando dessas modalidades, a gente já precisa levar isso em consideração. E eu não tô dizendo que não, você não pode realizar CrossFit, você não pode fazer funcional, mas se você optar por continuar fazendo porque é o que realmente você gosta, você precisa sentar e conversar com quem faz esses treinos com você, explicar que você está gestante e que você não pode trabalhar em intensidade máxima, você não pode ter impacto, que você tem que cuidar muito de algumas questões. Adaptando, dá pra gente fazer, mas agora vamos falar sobre normalmente exercícios que são mais indicados e que a mecânica do exercício faz um pouco mais de sentido com a fisiologia e as mudanças do corpo na gestação. De forma geral, exercícios que são recomendados para essa fase respeitam um pouquinho mais a estrutura da mamãe, são as caminhadas. Então, caminhadas são exercícios super completos, além de mexer com toda a parte cardiorrespiratória, ele também ajuda, né, com as articulações, com mobilidade de quadril, ajuda a espairecer a mente, tem os benefícios da liberação hormonal para o seu corpo e, de preferência, quando feitos ao ar livre, trazem um momento bem relaxante. Então, nada impede que você faça também na esteira, mas lembrando que na esteira você tem que cuidar também com a questão do risco de quedas, então deixa uma cadência mais baixa, vai se adaptando, pode até colocar um pouquinho mais rapidinho, mas também sempre com apoio do lado, caso você precise, né, que se desequilibre. Pensando também em outras modalidades de exercício, a gente tem o Pilates, que é muito legal, lembrando também que o Pilates, às vezes a gente pensa que é só relaxamento, mas ele trabalha bastante a questão de força também. Então, você também precisa conversar com o instrutor, seja físico, seja educador físico, sobre o fato de você estar gestante e precisar adaptar alguns exercícios em questão abdominal, né? Enfim, mas é um exercício que, no geral, ele traz todos os benefícios que você precisa ter na gestação. O yoga é a mesma coisa, são modalidades que tem os seus princípios bem parecidos, apesar de a execução ser bem diferente. Mas o yoga também é um exercício bem legal que dá para fazer, mas também se atentar, porque conforme a gestação vai evoluindo, vão ter posturas que já não serão mais tão indicadas. Então, cuidado com isso, mas é bem legal. A hidro também, tanto a natação quanto a hidroginástica, são exercícios muito legais, principalmente porque eles também ajudam bastante com a questão de relaxamento da sobrecarga do peso. Enquanto a gente está na água, a gente não sente tanto o nosso peso, o peso da barriga, então a gente consegue se movimentar mais livremente. A água ajuda também no nosso retorno linfático, então ajuda com a questão do inchaço, a questão do bem-estar, e também dá para fazer uns treinos bem interessantes, assim, que tenham uma intensidade moderada, não pode ser aquela alta intensidade, mas dá para ter os benefícios do exercício nessas modalidades. Você só vai cuidar com relação a fazer apenas exercício na água, porque como as articulações elas estão mais frouxas, a gente precisa de bastante fortalecimento muscular. E aí, se a gente ficar só na água, às vezes a falta do impacto também prejudica um pouquinho. Então, de repente, mesclar os exercícios na água com a musculação, ou pilates, enfim, que também vão ser exercícios que vão ajudar bastante na manutenção da massa muscular. Então, pensando em uma modalidade de exercícios o mais completo possível para você ter todos os benefícios durante a gestação, é interessante você pensar que você precisa
precisa fazer exercícios de mobilidade pélvica, de mobilidade de coluna e de alongamentos, porque eles vão deixar o teu corpo mais solto, com menos dores e menos sobrecarga. Também é importante você trabalhar o fortalecimento por todos os aspectos que eu já mencionei. A questão cardiorrespiratória também, para conseguir levar uma boa gestação, com menos risco de complicações. A questão abdominal também é muito importante de a gente trabalhar para ajudar no controle e até mesmo a prevenção de uma grande diástase. Se você não sabe o que é diástase, comenta aqui embaixo para mim, para eu já saber que preciso fazer esse vídeo para vocês, tá? Mas é bem importante a gente fazer, e esse é um aspecto que a gente tem que cuidar muito. Muitas mamães não fazem exercício na gestação por medo da diástase, mas dá para fazer sim, a gente só precisa fazer os exercícios certos. Então, também é importante você pensar nessa questão abdominal quando for praticar atividade física. E a sugestão da fisiopélvica, não tem como não falar, né? Da questão de fortalecimento e coordenação de assoalho pélvico. Também é um exercício que muitas vezes é esquecido, mas que é muito importante, pensando em saúde pélvica, pensando em não perder xixi na gestação, não ter dor na relação. E também para quem quer o parto vaginal, nem se fala, aí é obrigação. Tá? Então, assim, depois de a gente escolher a modalidade que a gente quer fazer atividade física na gestação, a gente precisa tentar duas coisas. A primeira delas é a intensidade, que eu já dei uma comentada, que o ideal é uma intensidade de leve a moderada. Então, nem foca tanto no leve, tá? Tem que ser moderado, tem que trabalhar um pouco a questão cardiorrespiratória. Não pode ser alta intensidade, não pode ser um exercício intenso, mas de leve a moderada. E Ju, como eu vou saber se eu tô fazendo um exercício de intensidade na intensidade certa, né? Primeiro que se for muito leve, se estiver muito tranquilo, dá pra aumentar um pouquinho esse ritmo, né? Mas, Ju, como é que eu vou saber que eu não tô passando do limite, que eu não tô fazendo algo que realmente, né, passa um pouquinho do ponto? Você pode fazer o teste da fala. É um teste que a gente faz para realmente saber se você está numa intensidade grande ou não de exercício. Então, normalmente a gente faz com o paciente, mas você pode fazer você mesma. Tenta manter uma conversa. Se você vê que tá conseguindo falar normal, que não tá muito afobada sem conseguir falar, é um ótimo sinal. Um sinal de que, beleza, tá uma intensidade ali tranquila para você continuar o seu exercício, tá? E sobre a frequência desse exercício, a gente também precisa saber, tá? Será que basta eu fazer 30 minutos por semana? E não é a recomendação, já adianto, tá? A gente tem vários estudos e várias referências que nos mostram a quantidade ideal de atividade física por semana, e uma das principais delas é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, e o que ele orienta pra gente são 150 minutos na semana. Se você conseguir dividir isso em pelo menos 3 dias, melhor. Claro que, não, Ju, eu só tenho 2 dias na semana, então eu vou dividir esses 150 em 2 dias. Ok, mas se você tem a possibilidade de dividir isso em mais dias, melhor, porque aí você é exposta ao exercício mais vezes na semana. Ju, e se eu já faço exercício e engravidei? Eu preciso parar ou não? Essa também é uma dúvida que muitas mamães possuem. Se no primeiro trimestre a gente pode ou não realizar os exercícios. E saiba, claro que precisa passar primeiro pela primeira consulta de pré-natal com o obstetra, mas de modo geral, se você já praticava exercício e descobriu que está grávida, você pode continuar fazendo os exercícios, você só reduz a intensidade, já que na gestação a gente precisa reduzir. Caso você sempre foi sedentária e descobriu que está grávida e quer se exercitar, o ideal é realmente você passar primeiro pela consulta de pré-natal e, quem sabe, ir começando bem devagarzinho, com exercícios bem simples no primeiro trimestre, para daí sim, no segundo trimestre, você conseguir colocar um pouquinho mais de intensidade. Então, no geral, é isso. Eu acho que eu esclareci bastante sobre como é seguro e é benéfico praticar exercício na gestação, mas pode ser que você, assim como a maioria das mamães que eu atenda, ainda se sinta um pouco insegura. Então, tá, Ju, já que eu vi que eu tenho que cuidar do abdômen, tenho que cuidar do assoalho pélvico, não sei por onde começar, eu fico muito feliz em te contar que eu tenho um programa de atividade física exclusiva para gestantes fazerem de forma online, aí do conforto da sua casa, e ele é uma mãe ativa, tem todo o meu amor, todo o meu carinho, e eu montei ele pensando em realmente aulas para você fazer aí da sua casa junto comigo. Então nós temos 30 aulas
com cerca de 15 a 20 minutos cada aula, onde você trabalha todos os aspectos que eu já comentei com você que eu acho importante, que é a mobilidade pélvica, alongamentos gerais, fortalecimento, trabalha um pouco também de parte aeróbica e a parte de assoalho pélvico e respiração, que eu comentei que é tão importante e tão difícil de trabalhar sozinha. Então, se você tem interesse de entrar para uma Mãe Ativa, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você já é minha aluna, comenta o que você está achando do curso também nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, lembra de se inscrever no canal se ainda não fez isso, por favor, e já ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser sobre quando não fazer atividade física na gestação, quando realmente é contraindicado. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para você e eu te aguardo no próximo vídeo.